falando sobre o tarifaço, porque o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de sobretaxar o país com uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros e prometeu adicionar imediatamente os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional. E para explicar o que é essa lei, eu chamo então a economista e professora da FGV, Carla Beni. Carla, explica para a gente então o que é essa lei da reciprocidade e em quais casos a lei brasileira permite que ela seja aplicada. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. A lei da reciprocidade, ela foi autorizada. É uma autorização, né, aprovada pelo Congresso, foi aprovada no Senado, que caso o Brasil tenha uma sobretaxa, por exemplo, e a justificativa seja, por exemplo, questões ambientais, dizer que o Brasil tem queimadas ou que o produto dele que ele estaria exportando seria fruto de áreas desmatadas, ou até questões sociais, que é o ponto específico desse adicional de 12,5, que é acusar o Brasil do uso de trabalho forçado. O Brasil ele pode aplicar esta lei da reciprocidade, mas é muito importante lembrar o seguinte: primeiro, o diálogo, sempre. Então, primeiro, há um diálogo com outro país. Segundo, o diálogo de novo com o acionamento, por exemplo, da Organização Mundial de Comércio, a OMC. E só em terceira opção aplicar a lei da reciprocidade, ou seja, retornar com as mesmas tarifas para o outro país ou criar outras restrições. Mas o Brasil não aplicou a lei da reciprocidade no ano passado inteiro, durante todo o tarifaço praticado pelo governo americano, e também não pretende aplicar agora com essa situação. Pois é, Carla, a gente até acompanhou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio falando sobre isso, que eles não aplicariam de imediato, né, que fariam uma análise ainda, inclusive porque ele acredita que essa lei da reciprocidade ela não deve só irritar o outro país, ela precisa de fato ferir, ele usou essas palavras, né? Por isso que eu estou utilizando, para que isso tenha algum efeito. E aí eu queria te perguntar então, Carla, nessa questão ainda da lei da reciprocidade, porque ela pode então ser aplicada também nesse caso em que os Estados Unidos decidiram taxar o Brasil, mas não só o Brasil, diversos outros países por conta dessa questão da utilização de trabalho forçado. Sim, ela poderia ser aplicada, mas aí tem a seguinte questão, né? Ela não é uma decisão, eu vou usar um termo meio forte, inteligente. É importante que ela exista, é uma autorização, o Congresso não precisa se reunir para aprovar nada, esse é o conceito central da lei da reciprocidade, mas o Brasil tem aplicado medidas muito mais inteligentes e eficientes, que foi o Brasil Soberano 1, Brasil Soberano 2 e agora o anúncio do Brasil Soberano 3, onde você pega exatamente os setores prejudicados e faz medidas internas para diminuir essa problemática. E também uma outra questão importante é ampliar novos mercados. Então, a reciprocidade como lei é importante que ela já esteja, digamos assim, aprovada, ela está numa gaveta, ela pode ser usada. Mas o Brasil tem tido outras decisões mais inteligentes e mais eficientes. No entanto, que o tarifaço inteiro do ano passado do governo Trump surtiu um efeito muito pequeno na economia brasileira. Carla, e um dos motivos para você falar isso é também porque, aplicando a lei da reciprocidade, isso também poderia ter um impacto na economia brasileira, porque, por exemplo, essas tarifas que os Estados Unidos estão aplicando, elas não vão ter um impacto só no Brasil e nos países afetados, mas também na própria economia americana, né, nos setores da indústria dos Estados Unidos. No caso do Brasil, aplicando a lei da reciprocidade, caso a gente aplicasse essas mesmas tarifas para os Estados Unidos, isso também teria um reflexo interno na nossa economia? Esse daí é o grande ponto, Camila. Quando a gente fala de aumento de imposto de importação, quem paga é o país. Então, quando os Estados Unidos aumentam o imposto de importação,
seja para o que for, vestuário, alimento, calçado, máquina, equipamento, quem paga essa conta? É o consumidor americano. Se a gente aplicar a lei da reciprocidade e aumentar a alíquota de importação para a pauta de importação que nós temos dos Estados Unidos, que são máquinas, equipamentos, para nós isso vai ficar mais caro. Então, sim, esse seria o impacto. Agora, é muito importante a gente colocar as exportações nossas para os Estados Unidos dentro do devido espaço dela. Do volume todo, Camila, que o Brasil exporta no ano, só 10% é destinado para os Estados Unidos. Por isso que o impacto do tarifaço foi tão menor do que se esperava no ano passado e continua sendo menor. Inclusive, Carla, em relação a esse impacto que estão estimando agora, você acredita que ele pode também ser menor? Ou esses cálculos que as instituições estão fazendo já levam em conta essa readequação, né? De que eles calcularam um impacto maior, o impacto foi menor e agora eles já estão moderando um pouco mais esses cálculos? Quando você faz um cálculo desse, normalmente você trabalha com o limite da possibilidade, que seria o quê? Eu tenho toda a pauta e naqueles itens, são 3.000 itens, eu adiciono 12,5% e a outra parte não compra. Então, por isso que você coloca esse valor nesse montante. O que acaba acontecendo no meio do caminho é o seguinte: você tem um prazo para isso poder vigorar, você começa a carregar antes para não pegar essa tarifa, você encontra um outro parceiro que queira comprar essa mercadoria. Então, são várias alternativas possíveis, por isso que você passa a ter, no final das contas, um resultado costuma ser menor do que a previsão. Mas é normal que isso aconteça, você faz uma previsão ali no limite da curva e depois você vai ajustando isso. Então, é provável que a gente não tenha esse impacto na totalidade calculada no momento. Carla, muito obrigada por esclarecer aqui para a gente esses pontos sobre essa questão. Quando surge uma nova tarifa, né, surgem muitos questionamentos, muitas dúvidas, e a gente fica aqui acompanhando e noticiando tudo mais. Obrigada, tá? Obrigada, boa tarde a todos, até a próxima. Pois é.